Fala galerinha, começando mais um podcast Varão Raiz e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o Pastor Luan Fontes. Pastor Luan Fontes, seja bem-vindo ao podcast Varão Raiz. Opa. Entenda que é uma honra ter o senhor aqui hoje junto conosco nesse podcast, participando desse programa. Pastor, seja bem-vindo. Opa, meu amigo, prazer todo meu, alegria poder estar aqui participando, né, dessa programação, fazendo parte desse projeto, né, junto com você aí, dessa realização de um sonho, de um grande projeto que eu tenho certeza que vai alcançar muita gente, e já assistindo, né, alguns vídeos que já foram postados, cortes e tal, eu sei que por aqui já passou muita gente boa, então eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês também. É uma alegria, pastor, quando eu escuto assim o senhor falando que assiste o podcast, Sim. Isso pra mim é uma alegria. Pastor, eu quero começar esse podcast, nada mais, nada menos, fazendo já uma pergunta, Tá. né? Que é uma pergunta que por essa semana ficou na minha cabeça. Já assim, logo de cara? Já logo de cara. E assim, você sabe que assim, Bora. eu acompanho o ministério do Senhor de perto, tenho um conhecimento do teu ministério, preservo muito e respeito. Obrigado. Muito, gosto muito de ver o senhor pregando, tanto Obrigado. que já participou de algumas vigílias que eu fiz também. Sim, Isso foi muito interessante. Sim. Pastor, a pergunta que eu quero fazer é: como o senhor chegou ao pastorado? A pergunta é: pastor, como o senhor chegou a esse pastorado? Tá. Na verdade, eu ia falar essa polêmica. Não é polêmica, né? Desde que a gente, de repente, não desvie esse assunto para quem não leva pro outro lado, no sentido de tipo de pessoas que chegam no pastorado, mas na realidade não tem esse chamado, né? Correto. Eu entendo que ser pastor é um chamado, tá? A chamada. Hoje, eu não sou pastor de igreja, né? Não sou pastor de pessoas, ovelhas. Correto. Porém, eu sou um pastor pregador, mas eu tô muito perto do ministério porque o meu sogro é o meu pastor. Olha que interessante. O meu sogro é o meu pastor. Deus me deu esse presente. Que Todo benção. lugar que eu passo para pregar, eu sempre falo isso. Eu falo, irmãos, cada um tem o que merece, né? Correto. Meu sogro é o meu pastor. Correto. Então a gente acaba passando ali pelaquela situação de que, de repente, tudo para nós acaba ficando um pouco mais apertado, né? Porque ele chama a minha atenção tanto como obreiro como pastor também. E ele entende o nosso ministério, né? Entende bastante o nosso ministério. E a questão de que como eu cheguei no pastorado, primeiro que é uma coisa que eu não queria, tá? Correto. Quando aos 15 anos de idade eu fui para a igreja através de um convite de um irmão que falou para mim assim, vamos para a igreja, Deus tem algo grande na sua vida, eu fui evangelizado. Correto. 15, 16 anos de idade. E aí eu comecei a ir. E aí, logo em seguida, aquele processo natural, pregador pregando, fez o apelo, fui na frente e tal. A chama do ministério, que é o que eu falo também em algumas igrejas que muita gente, como é que se diz? Muita gente não acredita, é que o ministério eu comecei cantando. Começou o ministério cantando Porque, e depois... Que interessante, eu não sabia dessa daí. então, Isso é uma novidade. É novidade. Eu comecei cantando, porque eu achei que o meu ministério era cantar. E aí toda a igreja que eu ia, eu levava um playback e pedia oportunidade para cantar. Correto. Até com que eu me ouvi. Não que isso signifique que não seja o chamado de alguém. Correto. Porque chamado a gente aperfeiçoa ele com o tempo, né? Correto. E aí eu comecei cantando, até que eu me ouvi, eu peguei e falei, acho que esse negócio não é pra mim não, esse negócio de cantar, acho que Deus não me chamou pra isso não. E aí eu me despertei no Ministério da Pregação, depois que eu vi um pastor pregando, chamado Pastor Sandro, eu lembro até hoje Pastor Sandro. da vida dele, eu vi ele pregando e eu falei assim, é isso daí que eu quero ser. Quando eu decidi falando, é isso daí que eu quero ser, aí os sinais começaram a seguir a minha vida, Correto. me mostrando que era verdadeiramente aquele propósito que Deus tinha pra mim. Teve uma irmã da nossa igreja que do nada chegou em mim e falou assim, eu senti de dar essa Bíblia de presente pra você, e logo de cara já era uma Bíblia de estudo, Olha que a interessante. Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo, e aí quando eu olhei e vi que aquela Bíblia de estudo, eu comecei a entender que Deus queria mais, e assim fui indo. Passei, tá, por todas as etapas Correto. dentro de um ministério. É que muitas pessoas também, pastor, acabam, de fato, achando que o ministério do pastorado
ele surge de um dia pra noite. Não. E existe um algo que precisa ser respeitado. Total. Uma hierarquia que precisa ser respeitado, Total. né? Um Isso tempo. um tempo. Na Não realidade, digo que é uma hierarquia, mas é um tempo, é isso? Na realidade eu falo que o ministério pastoral, ele necessita de um tempo para você criar raiz e maturidade para você exercer o que você foi posto para exercer. É verdade. Certo? A gente tem exemplos bíblicos para isso. Correto. Certo? O Correto. próprio Jesus, o próprio Cristo, Correto. certo? Com a sua idade, começou a operar milagres e exercer a função, aquilo que ele foi chamado para fazer. Davi também foi ungido a rei como quando criança, Correto. mas porém só foi exercer lá na frente. Verdade. Porque esse período que muita gente não entende, que é o que vai gerar polêmica aqui, eu acho, mas é o que muita gente não entende, que o período da maturidade não é o mesmo período da promessa. Deus promete para ele poder te garantir sobre o que ele colocou na sua vida. O peso, a responsabilidade, aonde ele vai te levar e quem você vai ser. Verdade. O que ele determinou para você, o que ele escreveu para você, o que ele tem para sua história. Então ele usa diversas pessoas para poder te trazer a promessa. Eis que você será isso. Eis que eu te farei isso. Porém, isso não autoriza com que Deus falou agora, amanhã eu já vou ser. Verdade. Eu já vi muita gente se rebelando das igrejas por causa disso. Eu já vi muitos jovens indo contra os seus pastores ou batendo de frente com os seus pastores, abrindo o ministério no tempo errado por causa de uma promessa, porque não entende essa ideia do tempo. É verdade. Deus te prometeu agora, certo? Certo. Eis que vou te levantar como pastor. Amanhã você já pisa o pé na sua igreja achando que já é pastor. É verdade. E aí quando o seu pastor, que foi colocado ali para te dar um direcionamento, vai te falar alguma coisa, você já se sente como ele. Deus falou que eu sou pastor. Ó, pastor, Deus falou que eu sou pastor. E aí? E aí o seu pastor vai te corrigir, vai te guiar. Calma, tem um tempo. Não é assim não. Tô saindo fora. Aí sai, aí aluga um salão, porque Deus falou que eu sou, então tem que ser agora. O que eu mais recebi, logo quando eu tive a minha primeira ministração, Correto. é que Deus ia me levantar no Brasil como um grande pregador. Só que, porém, eu entendia o tempo. Graças a Deus, eu sempre tive pessoas do meu lado que sempre me esclarecia. Calma, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai entender os textos, vai entender como que funciona, cria maturidade, vai orar, vai jejuar, cria uma raiz. Olha o nome aí, raiz. É verdade. Cria uma raiz. Porque no tempo certo, quando Deus perceber ou quando Deus entender que você tá pronto, ele mesmo vai te lançar. E não precisa de segredo. Tem até uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim que árvore sem raiz não suporta vento. Sim. De fato é uma frase que cabe a nós a reflexão. Total. E eu acredito que esse tempo, pastor, que é necessário. Eu acredito que hoje muitas pessoas acabam se frustrando no ministério justamente por não entender e nem respeitar esse tempo. Não é isso? Porque já quer ser logo na hora. Isso, e existe um algo que precisa ser respeitado, não é isso? Tem uma outra frase que diz assim, ó. Primeiro seja para depois ter. Correto. Tem muita gente que quer ter sem antes ser. E aí é que tá o perigo. Perfeito. Aí é onde a gente se perde no meio do caminho, aí se desvia, não aguenta os ventos, bate as tempestades, não aguenta. As tentações. As tentações, as calúnias, difamações. Bateu na porta, não vai aguentar. É verdade. Por quê? Porque não criou raiz o suficiente. Não tem estrutura. Não aprendeu o suficiente, não criou estrutura o suficiente para entender que aquilo faz parte do processo. Porque já quer primeiro conquistar antes de aprender o caminho da conquista. Acho que esse é o maior segredo. Antes de receber a conquista, primeiro a gente precisa aprender o caminho da conquista. Passar por passo a passo. Fui da mocidade. Depois que passei pela mocidade, na verdade, fui batizado nas águas, porque a igreja que eu comecei a congregar naquela época, lá atrás, correto, tinha ainda essa regra de que, eu não sei se muitas igrejas carregam isso você hoje. Tem que se batizar antes de entrar na mocidade. Antes de entrar na mocidade. Sim, sim. Então a provocação ali era, chegou o congresso de mocidade, culto de mocidade, e aí, você não vai participar? É verdade. Eu quero participar. Tem que se batizar nas águas. Correto. Então eu me batizei nas águas quando eu percebi que era o tempo, quando eu percebi que ali era a hora, me batizei nas águas. Então assim, eu passei por todos os processos para chegar nesse ministério que eu tô hoje. Correto.
não é polêmica, é um direcionamento, tá? Correto. Porque hoje o que eu mais lido até no meu Instagram é com jovens falando, pastor, Deus me chamou pra pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. No entanto que hoje eu dou um curso para pregadores iniciantes. Como é que faz, pastor? Já vou parar aqui. Como é que faz pra pessoa acessar o teu curso? Já vamos fazer aqui já. Entra lá no nosso Instagram, @LuanFontes, e lá no direct me manda o seu interesse. Pastor, tô começando a pregar, tô com algumas dificuldades. Correto. E aí lá pelo direct a gente conversa. Interessante. Entendeu? Aí tem apostila, tem videoaula, tem um monte de coisa bacana. Então a galera que quiser, de fato, já... pastor, eu tenho dificuldade, tenho vontade de ser pregador, essa tá esclarecida. Porque eu quero pelo menos preparar esses jovens e mostrar pra eles que a chamada deles é real, ó, até me arrepiei, isso é muito forte. Correto. Que a chamada deles é real, que a chamada é verdadeira, porém precisa de um caminho a ser trilhado. Correto. Até chegar no ponto da excelência, vamos se dizer assim. Correto. Há um caminho a ser trilhado. Quando eu fui pregar a primeira vez, a gente tá batendo esse papo aqui. Correto. E aí acho que já é até respondendo também. Esse foi o caminho até onde chegar onde eu tô agora. A primeira mensagem minha, quando o pastor me deu para pregar, que hoje é uma das dificuldades maiores que os jovens me chamam para falar. Correto. A primeira dificuldade minha foi não saber explanar o texto. Um pastor chegou em mim e falou assim, Luan, você prega quarta-feira. Sério, pastor? Sério. Você que vai pregar quarta-feira. Eu preparei um esboço de pelo menos aí eu acho que uns 40, 50 minutos. Correto. Foi a minha primeira pregação. Primeira pregação. Quando eu peguei o microfone de 40 minutos, 50 minutos, eu falei isso no outro podcast também, correto, de 40 a 50 minutos que foi me dado, eu acho que eu devo ter falado 5. Nossa. Porque tudo que eu tinha escrito apagou da mente, foi embora, sumiu. Correto. E quando eu olhei, vi a igreja olhando pra mim, eu com o microfone assim, e comecei a tremer. No entanto que o pastor até chegou pra mim no final e falou assim, pro sonoplasta, né, tá dando alguma interferência aí no cabo, dando algum choque? E aí o sonoplasta, não, o pastor falou, porque eu achei que o nosso irmão Luan aqui, o irmãozinho, tava tomando choque e tal, de tanto que eu tremia com o microfone na mão. E hoje, eu me deparo, certo? Hoje eu me deparo com esses jovens. Pastor, ministério da chamada não é pra mim. Ministério da pregação não é pra mim. Por que não é? Porque eu preparei um esboço, mas quando eu cheguei eu esqueci tudo, então esse negócio não é pra mim. Porque já acha que já vai decorar, que a primeira mensagem já vai ser um sucesso, e não é assim. Correto. Pastor, o senhor falando assim, me fez voltar lá atrás, quando eu ainda, antes de ser cooperador, eu recebi minha primeira oportunidade pra pregar. Eu me lembro que eu peguei a Bíblia ali, preparei um texto e falei, tô preparado, vou pregar. E eu me lembro que eu montei uma folha de caderno e ela frente e versa. Aí eu falei, vou pregar tudo uma hora. Tudo isso de mensagem? Falei, vou pregar uma hora. E o pastor falou, meu filho, você tá com oportunidade, você vai ter 15 minutos. Eu falei, nossa, como que eu vou pregar esse texto aqui em 15 minutos? E eu lembro que era 15 minutos... Eu explanei tudo que tinha na folha em 3 minutos. E eu falei, nossa, o que eu vou pregar daqui em diante? Aí comecei a falar testemunhos e tal, até se adaptar com... E por isso que eu falo a respeito, nós estamos falando sobre isso, a respeito do tempo, saber respeitar o tempo. Sim. Então lá atrás teve um tempo que eu tive que aprender, criar raiz, maturidade. Graças a Deus hoje, no meu ministério evangelístico, né, hoje evangelista, eu tive que passar por uma etapa, por uma escada, cooperador, diácono. Sim. Fica na porta, fica no som, fica na mocidade. Sim. Já fui líder de mocidade também, seja líder de mocidade. E até chegar, teve um tempo, né, determinado ali. Essas são essas etapas. Correto. Que precisa ser passado. Por quê? Porque cada escala dessa que a gente passa é uma experiência nova, cara. Correto. Certo? Cada momento desse, cada escala dessa que a gente passa, que é proposta, vamos se dizer assim, pelo ministério... Tem gente que acha que é besteira, tem gente que acha que olha e fala assim, não, isso daí é lei do homem, isso daí não sei o que lá, isso daí não é assim, Deus me chamou pro já. Tá barrando o meu ministério. Tá barrando o meu ministério. Hoje o que a gente mais ouve é jovens olhar e falar assim, tá barrando meu ministério, não tem barragem. É verdade. Você vai, pega essa aqui, você vai barrar o seu ministério se você não entender o tempo. É verdade. Necessário, o trajeto, o processo. Correto. E qual é o maior segredo para a gente poder enfrentar o processo, o tempo certo de conquistar as coisas? É você aproveitar cada momento dele. Verdade.
aproveitar e também aprender. Isso é muito bom. Verdade. Em cada etapa, não reclama, aprenda. Em cada momento, em cada ciclo que você passar, aprenda com aquilo. Porque hoje eu ensino coisas que lá atrás eu passei. Verdade. E aí hoje eu olho e falo, então eu passei por aquilo para hoje poder ter a autoridade para ensinar. Pastor, então, assim, já que o senhor tá mencionando, o que eu acho mais incrível é que a galera jovem vai assistir isso aqui, e acho que o público, não só a galera jovem, mas o maior alvo hoje tem sido a juventude. Sim. Tem uma galera hoje que acaba se frustrando, a juventude, por não saber respeitar esse tempo. E outra coisa, acredita que o ministério seja frustrado porque eles mencionam que a primeira pregação tem que ser, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, nos grandes altares, para grandes públicos, para muitas pessoas, e às vezes a preparação tá em 2 pessoas que tá te ouvindo, ali, você no altar e às vezes 5 pessoas, 10 pessoas, e ali vai ser uma preparação, né? E às vezes as pessoas acabam se frustrando por isso, acreditando que a chamada tá na quantidade de pessoas que tá ouvindo. Já que a gente foi por esse caminho... Correto. Essa é uma das maiores dificuldades que quem tem o ministério, a chamada do ministério da pregação, do louvor e tal, é justamente isso. Correto. O porquê que se frustra, o porquê que desiste, o porquê que não continua, o porquê que não avança, o porquê que desanima, justamente por causa disso. Porque acha que é simples desse jeito. Verdade. De que a sua primeira pregação já tem que ser num congresso. Aí acaba se envolvendo em lugares que não é para se envolver. Verdade. Aceitando propostas que não é para aceitar. Sim. Acaba indo por um caminho que não é para ir. Por quê? Porque recebeu o chamado, não entende que é o que a gente tá falando aqui. Processo. Para poder chegar. É verdade. Aonde verdadeiramente Deus quer com que você chegue. Sim. Certo? Certo. Não entendendo isso, aquela ideia que a gente tava falando, já quer ter antes de ser. Antes de ser. É verdade. Você é um pregador por quê? Porque ontem eu preguei num congresso que tinha 2.000 pessoas. Verdade. E aí isso não acontece. É verdade. Isso não acontece. E aí por isso não acontecer, Deus então não me chamou pra isso. E às vezes coloca o ministério, pastor, muitas das vezes a pessoa acaba desmanchando assim, tudo que construiu e ainda não tendo uma base sólida, acaba destruindo tudo pra trás e se frustrando por conta disso. Sim. Por não saber respeitar isso. Exato. Outra coisa que me chama muita atenção, pastor, é que quando no começo dessa conversa, o senhor mencionou a respeito do pastorado, que o senhor de fato não queria, e olhando pra Bíblia, à luz da palavra, todos aqueles que foram chamados no início não queriam a chamada. Exato. Então eu entendo, pastor, que quando você força demais, não sabendo respeitar o tempo, você força, não, eu quero e eu vou ser. Eu acho que isso acaba pulando uma etapa. E todos aqueles que tiveram essas chamadas, que Deus chamou, que Deus levantou, tiveram seus momentos de dificuldade, tiveram seus momentos que não foram bons, que no momento de início acharam que não dava certo, mas ao decorrer do tempo, que foi criando estrutura, que foi criando raiz, que foi criando uma base sólida, foi tentando foi reconhecendo também a respeito da chamada. Sim, com certeza. Isso? Existe uma certa diferença, tá? Entre aqueles que realmente respeita, correto, né, o tempo certo. Deus me chamou para isso. Deus me colocou para esse projeto. É isso que Deus pôs na minha mão. Acredito, esse aqui é um código maior para a gente pegar no que diz respeito à questão da chamada. Correto. A chamada que Deus tem para mim, seja qual ela for, nunca ela deve ser sobre mim. Mas ela é sobre Deus. Correto. Ela não é sobre mim. Quando eu coloco sobre mim, acontece o que você falou aí. Eu vou forçar a porta. Sim. O que eu falei aqui anteriormente. Eu vou aceitar proposta que não é pra aceitar. Certo. Eu vou querer entrar por portas que não é o tempo de eu entrar ainda. Verdade. Então olha o tanto de risco que acontece quando eu recebo a promessa, aí eu pego aquela promessa e eu coloco ela sobre mim. Quando eu coloco sobre mim, aí eu vou querer forçar as portas. Querer entrar por onde não é tempo para eu entrar. Falar em lugares que
não é lugar pra eu falar. Você sabia que tem mesas que a gente tem que sentar e naquela mesa a gente só tem que ficar calado? É verdade. Interessante isso. Naquela mesa que Deus permitiu com que eu tivesse lá, era só pra você só pra ficar calado. Aproveita aquele período. Quantas mesas eu já não me sentei, cara? Que eu olhei em volta assim, eu falei, uau, olha essa mesa que eu tô. E aí eu me coloquei na minha posição e falei assim, eu tenho autoridade pra falar alguma coisa aqui nessa mesa? E aí eu mesmo falei pra mim mesmo, não tenho. Então o que que eu faço? Eu só cruzei os braços e fiquei aqui, ó. Cara, eu saí daquela mesa, mas tão rico de sabedoria, de conteúdo que eu ouvi, né? De conhecimento que eu ouvi. E talvez se você tivesse se expressado naquele momento, poderia colocar uma palavra que não era pra colocar. Eu ia ficar sem graça, ia sair frustrado, ninguém ia dar crédito, porque eu não tenho autoridade pra falar daquilo, cara. É verdade. Hoje o que mais a gente vê, cara, vai virar problema isso aqui. Hoje o que mais a gente vê, às vezes é pastor. Agora, no Instagram, eu rodando no feed lá, eu olhei lá um pastor lá postando, palestra, foi isso mesmo, palestra pra casais. Falei, que legal, que bacana. Eu gosto de ir com a minha esposa, eu tô procurando uma palestra de casal pra ir com ela e tal. E aí eu fui lá e cliquei, quando eu fui olhar, eu olhei e falei, eita, lascou. Ele não era casado? Não, ao contrário, tava no terceiro. Nossa. Falar, o que tem pra me ensinar de casamento sólido, de raiz, de família? Se não tem condição. Se não tem aquilo que condiz a pessoa, aquilo que ele tem demonstrado. Autoridade sobre o assunto. Verdade. Ou seja, o que as pessoas hoje estão preferindo? Fama, câmera, like, conhecimento, status, grandes altares, qualquer coisa assim desse nível, menos respeitar o processo. Isso. E pra galera entender o lugar que Deus colocou ele. Isso, pastor, e pra galera que tá assistindo o podcast, certo. O pastor falou aqui sobre conteúdo para jovens. Para quem não sabe, o pastor é teólogo. Não é isso, pastor? Você é formado? Ainda não cheguei na formação. Na formação. Mas tô no caminho. Já tô fazendo bacharel já. Tá no qual semestre, pastor? No segundo. Segundo semestre. E o pastor tem muito conhecimento bíblico daquilo que ele tá falando. Conheço o pastor Luan Fontes, já é de tempos. E o pastor Luan Fontes tem muito para apresentar, um exemplo de pai, um exemplo de família, um exemplo de pregador, um exemplo a ser seguido. Galera, não deixa de acompanhar o pastor Luan Fontes. Amém. Pastor, eu acho interessante também... É que assim, ó, é o que eu sempre quis prezar, entendeu? Guarde isso daí que você ia falar, mas há uma necessidade, até me perdoa por eu ter te interrompido. Não, sim. Mas é que hoje, cara, é o que eu mais tento passar pra juventude. Correto. Desde o início da pregação até chegar na formação da sua família ou alguma coisa assim desse tipo. Por quê? Porque eu passei por todas essas etapas. Correto. Mocidade, cooperador, diácono, presbítero. E aí quem me levou ao presbitério, o porquê que eu respeito a minha chamada. Correto. O porquê que eu respeito a minha chamada. Tá. Porque quem me levou pro presbitério foi o meu sogro, certo, que hoje é o meu pastor. Certo. E ele tem vida no altar para isso. Correto. Homem de uma família só, trabalhador, respeitador, sempre cuidou dos filhos. É um exemplo para mim nessa área. Então, quando ele me levou ao presbitério, eu falei assim, não é qualquer pessoa que tá derramando óleo na minha cabeça, não. E aí, depois disso, né, claro, e aí depois disso, aí ele foi me colocando nas etapas. Depois de, acho que 2 anos ou 3 anos, Deus falou comigo, você vai pra evangelista. Falei, tá tudo certo. E aí, depois disso, só me abençoou, falou assim, agora você é pastor. A galera tem isso, pastor, isso foi muito bom que o senhor colocou aqui agora sobre esse assunto, que tem a galera, antes de ser, de ser chamado, da vocação, do título, Deus sempre tem uma confirmação. Tem uma galera que, assim, vou deixar aqui já uma polêmica, uma evidência. Tem uma galera que tem sido ungida aí nos montes, né? Derrama o óleo, qualquer um derrama o óleo lá. Deus te chamou pra ser pastor e derrama o óleo. Que foi o que eu falei, a confusão que acontece hoje por causa disso. Porque, infelizmente, os evangélicos, eu sei que de repente pode ser que tem muita gente que vai me interpretar errado, mas se a gente tiver uma mente madura, vai entender o que eu vou falar agora. Correto. Infelizmente, tá havendo um grande problema na mente dos evangélicos. Correto. Entendeu? Um grande problema na mente dos evangélicos, porque acha que tudo é fogo.
acha que tudo é através de... Movimento. Isso, você falou a palavra certa, é fogo, é movimento. Acontecem esses problemas. Hoje, quando eu tenho muita amizade com muitos pastores. Correto. Muito, de todos os níveis, muitos pastores. E eu adoro sentar com esses pastores mais velhos do que eu, para eu aprender. Foi assim que eu criei estrutura para chegar aonde eu tô agora. Correto. E eu sei que eu vou chegar muito mais alto, tomando base com esses caras. Quando eu sento com eles, eu não falo nada, eu só fico ouvindo. Pastor, eu acabei citando até no podcast do pastor Rodolfo, um dos podcasts anteriores. Grande pregador do Brasil, para mim um dos melhores avivalistas, pentecostal. Um abraço, pastor Rodolfo, um abraço. Biblicista também, o homem prega demais, uma benção. Eu mencionei sobre isso, que eu conheci um pastor, que ele, uma vez se expressando para mim na igreja, né, ele foi bem aberto em dizer isso. Ele mencionou o seguinte, que ele é músico, tá? Ele não exerce hoje o pastorado do rebanho, mas ele é músico e vai por muitas igrejas tocando aí. Tá. Ele foi numa igreja e ele era músico. E chegou um tempo que Deus colocou no coração dele que ali não era mais o lugar para ele servir. Que ele iria para outro lugar, que Deus iria levar ele para uma outra terra. Só que o pastor daquele momento não soube entender isso. E para segurar o ministério desse pastor, acabou ungindo ele a pastor. Certo. Para poder segurar ele ali. Isso. E ele acabou ficando perdido. Porque ele não tinha uma estrutura sólida para pastorear naquele momento. Certo. E hoje ele se encontra numa situação onde ele é músico e ele tem hoje até vergonha de falar, pastor, que ele é o pastor. Não que Deus não tenha chamada na vida dele, não que isso não vai acontecer, mas o momento que ele hoje está como pastor não é o momento certo para ele exercer. No decorrer da minha chamada, pelo que eu me lembro, que foi o que ficou marcado na minha vida, eu recebi 2 propostas. Correto. Uma, quando eu tinha 17, 18 anos, certo? Que eu era da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Correto. Um ministério forte, um ministério que na realidade forjou o meu caráter. Correto. Como cristão, que é um ministério, além de ser forte, rico em todas as partes. Correto. Nível de conhecimento, espiritualidade, meu Deus do céu, Assembleia de Deus, né, do Ministério do Belém, eu vim de lá, então, às vezes a minha esposa mesmo falando comigo, ela fala assim, você é assembleano, né, às vezes quando eu vou pregar numa comunidade, que eu coloco só o blazerzinho e tal, alguma coisa, não sei o que lá e tal, mas eu, graças a Deus, Deus me deu hoje essa diversidade de hoje conseguir pregar tanto em comunidade como em assembleias, né? Correto. E eu recebi essas propostas. Qual proposta? Quando eu estava lá. Não proposta do Belém, tá? Proposta de outro ministério quando eu estava no Belém. Correto. Eu fui para uma outra igreja e aí a pastora dessa igreja olhou para mim e falou assim, qual igreja que você é? Eu falei assim, eu sou da Assembleia de Deus. Ela olhou para mim e falou assim, você sabe que lá você vai demorar muito para crescer, né? Eu não tinha interesse em crescer, eu só queria adorar a Jesus, eu queria participar do culto, eu queria ser salvo. Não que você não desejava a Sim, obra. mas aquele período eu tava de aprendizado, escola dominical, culto de matutino, culto de mocidade, ensaio. Domingo eu passava o domingo inteiro na igreja. Correto. Cara. Era a escola dominical de manhã, depois ia pra casa de algum jovem, da casa de algum jovem já voltava pro ensaio, e do ensaio já ficava direto pro culto. Muitas das vezes até evangelismo e já vai almoça na igreja. Você viveu isso também. Isso, fica o dia inteiro na igreja. Então tinha esse processo. E aí, nessa igreja, quando eu cheguei lá, a pastora chegou e falou assim, eu falei assim, crescer, legal. Você não tem promessa de ser pregador? Aí eu tenho promessa de ser pregador. Então o negócio é o seguinte, ó, e ainda colocou o nome de Deus, o negócio é o seguinte, debaixo da autoridade, eu sou pastora dessa igreja aqui, se você vir pra cá, você vai ver rapidinho o que Deus vai fazer com você. Eu falei, uau. Fiquei abalado com aquilo. Correto. Aqui você vai ser pregador, aqui você vai receber isso, aqui você... Um monte de proposta. O que eu fiz? Eu corri pro meu pastor e falei pra ele. Olha só. Sabe qual que foi a palavra do meu pastor? Ele olhou pra mim e falou assim, eu tenho um conselho pra te dar. Eu falei, qual que é? Ele falou, nunca mais pise naquela igreja. Correto. Aí eu falei, sério, pastor? Ele falou, Você gosta da sua igreja? Eu falei, gosto. Você ama a tua igreja? Amo. Você entende que Deus tem um chamado na tua vida? Eu falei, entendo. Você sabe que na vida tudo é um processo? Eu não entendia. Correto. Quando ele chegou nessa parte, que é o que a gente tá falando hoje, eu não entendia 100%. Aí eu falei, processo, ele passar, etapas, momento, cada hora viver o seu. E aí ele falou pra mim, porque se você fizer isso agora,
com a experiência que eu tenho, eu não dou um mês pra você. Eu sei que isso pode virar um problema aqui pra quem vai assistir. É verdade. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, pastor. Fechei minha boca, fiquei quietinho, continuei indo só na minha igreja. Não fui mais lá porque eu entendi que não era um ambiente ok para com que eu estivesse naquele momento. Correto. Peguei o conselho. E hoje... Hoje eu tô aqui. Sim. Certo? E hoje olha o que Deus fez, né, pastor? Poderia eu não estar. Verdade. Tá? Porque se eu fosse... Ó, jovem, pega isso daqui. Se eu fosse, eu iria enfrentar cargas que eu não estava preparado ainda. Eu já estava... Aí agora, uma outra etapa. Eu já estava casado com a minha esposa. Única esposa e para sempre. Só essa minha esposa. Correto. Um pastor chegou em mim e falou para mim assim... O que você mais deseja? Um pastor tinha muito dinheiro. O que você mais deseja? Eu falei, eu gosto de fazer rádio, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer... Vamos fazer o seguinte, vem pra minha igreja, que tudo isso eu vou te dar. E ainda mais, vou pagar o aluguel da sua casa e ainda mais, vou te dar um salário de 4 mil reais por mês. Proposta, né, pastor? Que proposta, hein? Que proposta. Eu trabalhava numa empresa ganhando 1.800, pagando aluguel, tudo ali apertadinho. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa. Minha esposa, eu falo que ela é mais crente do que eu. Correto. Que proposta esquisita é essa? Por isso que eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Foi um presentaço de Deus na minha vida. Que bênção. Aprendo muita coisa com ela, muito, muito mesmo. E ela pegou e falou assim, foge dessa proposta. Eu falei, não, mas não aceitei, calma. Só tô conversando com você, e aí? Ah, tá estranho, tá esquisito, não sei o que lá, não sei o que lá. Pasme. Quem estiver ouvindo a gente nessa programação. Correto. 2 anos se passaram. Esse mesmo que me fez a proposta. Certo. Tá com a igreja fechada. Fechou a igreja. Uma placa de vende-se gigantesca lá na porta da igreja. Correto. Afastado na cachaça, na bebida. Meu Deus. E não vou dizer todos, porque eu não sei. A maioria que tava ali, tudo perdido, cada um foi para um canto. Quem foi e procurou uma outra igreja, procurou. Quem não procurou, foi pro mundo direto. Incrível. Agora, se eu aceito essa proposta, cara, pego minha família e vou para lá, onde que eu estaria hoje? São propostas, né, pastor, que a galera que tá assistindo aí, do outro lado dessa tela, tome cuidado com as propostas. Tudo que a gente tá falando é a respeito de tempo. A gente tá ligado no assunto. Correto. Tudo isso que a gente tá falando é a respeito de tempo, de respeitar o processo, entender o momento e a hora certa de chegar onde tem que chegar. Ó. É verdade. E saber reconhecer que existem coisas, pastor, que parecem ser boas. Sim. Mas elas não são. Não são. Não são. Uhum. Eu fazendo essa... a gente falando sobre isso, pastor, eu me lembro de uma passagem que tá acho que no livro de Atos dos Apóstolos, quando me fugiu a memória, chegam para Pedro e perguntam para Pedro, me dá um pouco desse poder que você tem aí, eu te dou aqui uma grana, cara, eu te dou um dinheiro. Você quer dinheiro? Ele falou, não, cara, calma aí. Você não tem dinheiro nem sorte. Pega o teu dinheiro porque o teu dinheiro serve pra tua perdição. Ou seja, queria barganhar o ministério. Sim. Existem isso hoje, tá? Acontece muito. A galera que tá assistindo, entenda isso. Existem muitos tipos de propostas. Exato. Mas nem todas são boas. Nem todas são proveitáveis. Não é isso, pastor? Isso pode gerar até um corte, tá? Sim. De verdade mesmo, porque cabe isso como um conselho. Tem pessoas que tá de olho no seu talento. Tem pessoas que tá de olho na tua chamada. Tem pessoas que tá de olho na autoridade e na unção e na promessa que Deus fez pra você. Correto. Tem pessoas que tá de olho em tudo isso, já viu em você um grande crescimento. Arrepiei. Já viu em você um grande futuro. Já viu em você a grandeza que talvez nem você viu ainda. Correto. E aí, por ver isso, vem com propostas por trás. E de início a proposta é boa.
Só que no meio essa proposta te quebra e pode fazer você não chegar no final. Então qual é o conselho? Mantenha-se posicionado, mantenha-se firme, entenda as promessas que estão vindo ao seu redor e vê se ela faz sentido com a promessa de Deus na sua vida. Por que José chegou aonde ele chegou? Por que José passou por todas as etapas e conseguiu chegar onde ele chegou? Porque tudo aquilo que vinha no meio, exemplo, a mulher de Potifar. É verdade. Não fazia parte do sonho que ele teve lá atrás. Ou seja, não fazia parte da promessa. Correto. Não estava no sonho, não estava inclusa nos caminhos dele. Correto. Por que ele conseguiu fugir da proposta dela dizendo, você manda aqui na casa de meu marido, então vem se deitar comigo? O porquê que ele conseguiu olhar para ela e falar, não, eu tô correndo de você. Correto. O porquê que ele conseguiu fazer isso? Porque quando ele olhou o cenário, ele olhou e disse, não, mulher, você não faz... Não faz parte do propósito. Não faz parte do propósito, você não faz parte da promessa, você não faz parte do propósito. Se eu caio com você agora, todo aquilo que eu tô enfrentando até aqui, além de se piorar, vai romper o lugar que é pra eu chegar. Então faz o seguinte, pode ficar com a minha túnica aí, mas comigo você não fica. Tremendo, pastor, isso vai gerar... Ele se levanta e aonde que ele chegou? É verdade. Porque ele negou a proposta. Porque ele estava firme, constante, ele estava ligado, conectado, certo? Com Deus. Com Deus. Sim. Cheio de propósito, enfrentando desafios. Olha a vida de José, gente. Cheio de propósito, enfrentando desafios, passando por várias coisas ali, mas ele estava aqui, Deus, o Senhor está comigo. Fui vendido, escravo, agora tô tomando conta da casa aqui do Potifar, mas continuo como escravo. Correto. Mas eu tô conectado. No que eu tô conectado? No sonho lá, Correto. É isso que eu tô ligado. E tudo aquilo que vier, que não faz parte do que eu sonhei, ou melhor dizendo, do que Deus sonhou pra mim, eu tô dispensando fora. Se vier com alguma proposta que não faz parte, eu tô pulando fora, não vou aceitar. Por mais boa que seja, não vou aceitar. Pastor, então eu queria aproveitar, já que o senhor falou sobre José, explicou a respeito de propósito, de promessa, de tempo e de saber esperar. Eu queria que você aproveitasse isso, olhasse para essa câmera aqui, que vai ser direcionada, e você desse um conselho para esse jovem hoje, que se encontra nessa situação, sem saber que direção tomar, recebendo propostas que não fazem parte da promessa que Deus tem e daquilo que Deus tem preparado para ela. Usa essa câmera, pastor, e dá um conselho para um jovem. O primeiro conselho para você, meu amigo ou minha amiga, para quem tem um ministério, para quem sabe que tem uma chamada, é o seguinte: não tenha pressa de chegar no lugar aonde Deus, o lugar aonde que Deus já falou que você vai chegar. Vou repetir. Não tenha pressa de chegar em lugares que Deus já falou que você vai chegar. A promessa de Deus é uma só. Ele não mentiu ao seu respeito. Ele não inventou ao seu respeito. E nem quis só te alegrar com uma promessa. A palavra dele é viva, única e eficaz. Se ele prometeu, essa promessa vai se cumprir. Pode passar o tempo que passar. E o segundo conselho é: aproveite o tempo. Porque dentro do tempo tem uma outra palavrinha muito pequena, mas que é poderosa: processo. Dentro do processo você cria raiz. Dentro do processo você cria maturidade. Dentro do processo você cria experiência. Dentro do processo você se torna mais forte. Dentro do processo você ganha conhecimento. E dentro do processo você cria autoridade. Para quando você chegar no lugar aonde Deus falou que você vai chegar, você não vai chegar vazio. Você vai chegar com esses elementos que eu acabei de falar aqui. Então, não tenha pressa. Respeite o tempo, o processo. Somente continue,
vai fazendo, não se importe com as rejeições, não se importe com o falatório, não se importe com as portas que não abram, não se importe com as portas fechadas, não se importe com nada disso. Só continue firme, acreditando sempre, porque a promessa já foi feita. Tremendo, pastor. Eu queria aproveitar também essa oportunidade para... Não que eu esteja fugindo do assunto, né? Bora, vamos lá. Mas a galera de casa também tá talvez curiosa para saber, legal, pastor, por ser um pastor itinerante, né? Pastor prega. Como que é hoje, pastor, para lidar hoje com o pastoreio itinerante? Como que é lidar hoje com os altares, com as propostas que você recebe? Como que é isso? Porque acredito que assim, pastor, a galera que tem acompanhado o podcast, muitos são itinerantes, muitos lidam com isso e às vezes não sabe lidar com isso, com essa itinerância, não sabe lidar com as rejeições. Certo. Como que é hoje para ser isso, pastor, para esse pastor itinerante? A primeira ideia é você saber quem você é. Correto. Acabou. Quando você cria uma identidade, você sabe quem você é e o principal, para onde você vai, a ideia das propostas, todas elas já são eliminadas. Correto. Todas as propostas que não vai te levar para o caminho da promessa, para o lugar onde Deus falou que você vai chegar, elimina elas. Correto. Certo? Correto. Em relação a... Porque fugiu aqui a pergunta que você fez, bem na hora quando eu fui falar sobre essa questão. Para lidar com a itinerância, pastor. Pastor... É desafiador. Correto. Tá? Não é fácil. Porque hoje muita gente tem visão distorcida do ministério da itinerância, mas com razão. Tá? Com razão. Correto. Porque infelizmente, muitas pessoas têm dado vazão para isso. Pregadores têm dado vazão para isso. Correto. Hoje eu costumo dizer que a gente não esconde mais nada. Sim. Por causa das redes sociais. É verdade. As redes sociais, ela expõe você de um nível, de um grau tão grande, tanto pelo lado bom como pelo lado ruim. É verdade. Se você faz um vídeo bacana de pregação legal, aquele vídeo pode estourar, alcançar muita gente. Mas se você faz alguma coisa de errado também e alguém consegue registrar aquilo, do mesmo nível que você subiu, você desce e talvez até com mais violência ainda. E infelizmente, hoje em dia, o que mais a gente vê quando a gente abre as redes sociais, quando a gente abre a internet, é isso. Escândalo de pastores. Um que foi preso porque é pedófilo. O outro que foi preso porque não sei o que lá na igreja. O outro que foi pego porque tava saindo com a esposa do outro. Vamos falar que não tem problema falar isso, né? Não tem problema não. O outro que foi pego porque tava... ingerindo bebida alcoólica. Isso, muito. Alguém tava ali, conheceu, viu o pastor ali num bar ali, opa, filmou, falei, pastor tá aqui meio escondidinho, mas eu tô vendo. Porque já viu um vídeo seu de pregação, aí de repente vê você em outro lugar, deu uma filmadinha ali, toma, joga na internet. Correto. Hoje nós temos sites especializados nisso. Correto. Que fica só procurando problemas de pastores, de igrejas, para poder fazer as matérias e jogar dentro dos sites do Instagram, aonde dentro desse Instagram tem pessoas evangélicas e não evangélicas, que aí é onde leva ao escândalo. Então o ministério da itinerância é um ministério desafiador. Por quê? Porque hoje tem muitos pastores que, devido a todos esses escândalos, eles simplesmente fecharam as portas. Não vamos trazer mais aqui. Ou a gente só vai trazer quem a gente conhece. Correto. Tão errado? Claro que não, tá certo que estão protegendo a sua igreja. Correto. De alguém que vai lá com uma índole, certo? Devido a isso, o ministério da itinerância se torna desafiador por causa de todos esses escândalos, e no meio desses escândalos você precisa se tornar firme. É verdade. Pastor, já que a gente está falando desse lado da itinerância, né? A gente sempre faz essa mesma pergunta e acho que, como o senhor tem mais entendimento... Eu acho que eu já até sei qual que é. O lado... Vamos falar sobre valores aqui. Tá. A galera acha que... vou deixar uma pergunta polêmica aqui para o pastor responder aqui, meu Deus. Olha só o nível. Pastor, pode fazer. Então vamos lá. O que o senhor acha hoje do valor estipulado? Tá. Assim... Mesmo já entendendo aqui, mas eu quero que o senhor explique melhor sobre... É certo hoje uma pessoa chegar e estipular um valor
para uma igreja e se não alcançar esse valor, a pessoa não ir, ou às vezes pelo números que nem eu falo aqui abertamente, que já recebi pessoas, pregadores que eu convidei e perguntar, na sua igreja tem quantas pessoas que tem quantos membros na sua igreja? São perguntas assim, que a gente acaba ouvindo e a gente fala, meu Deus, isso aí foge um pouco do evangelho. Como que isso... Eu já recebi o WhatsApp de pregador famoso. Correto. Que falou pra mim assim, você quer um culto com fogo ou sem fogo? Meu Deus. Só pra você ter ideia. Meu Deus. E aí eu falei, como assim? É porque aí a gente prega de 2 estilos diferentes. E aí pra isso são 2 valores diferentes. Se você quiser que a gente vá e fala um pouquinho devagarinho e tal, só leva naquela maciota, aquela coisinha, é uma coisa. Se você quiser que a gente entre na mente do povo e taca fogo, é outra coisa. Infelizmente. Isso que a gente tá falando aqui é sério, cara. É real. Isso pode viralizar e pode dar... pode isso dar uma grande polêmica. Mas isso já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu convidar pastor, o senhor pode vir, e aí rolar essa proposta, tá? Qual é o meu pensamento em relação a isso? A igreja ofertar, disponibilizar uma oferta para poder trazer o pregador na igreja e custear os seus gastos e poder abençoar ele, sim, para mim tá tudo certo, tá? Para mim, aonde que tá o erro? Justamente nessa palavra que você utilizou. Quando um valor X é estipulado e eu só posso estar aí se esse valor for me dado. Correto. Aí, para mim, essa parte já tá fora. Já foge dentro dos princípios. Sim. Muita gente usa qual versículo para poder escapar dessa questão do não fazer, tá? Correto. Vem e eu só te dou uma gasolina. O pregador não vive só de gasolina. Correto. O cara tem família. Tem umas despesas, né, pastor? Poxa, a gente tem que saber entender também. O cara tem família. Você conhece? Primeira coisa, você conhece quem você tá levando na sua igreja ou você tá levando só para dar número para ela? Correto. Primeira coisa. Você conhece quem você tá levando? Porque assim, a via é de mão dupla, não é só de um lado. Correto. Certo? A gente tá falando sobre oferta. Sim. Não é só de um lado. Qual é a proposta do pastor que leva tal pessoa na sua igreja? Qual é a proposta dele? Ele quer encher a igreja dele? Ele quer utilizar o produto pregador que é famoso, que é conhecido só para encher a igreja dele? Correto. Se a proposta dele é essa, então ele pague o que a pessoa tá pedindo. Correto. Porque aí tem uma jogada entre valores, princípios e o propósito que ele quer. Eu quero encher minha igreja. Tal fulano, se vir aqui, vai colocar aqui 10 mil pessoas. Então é ele que eu quero. E aí esse que traz as 10 mil pessoas, ele sabe o valor dele. Então ele vai olhar e fala assim, 3 mil pra eu estar aí. Acabou a conversa. Aí os valores se casam. Correto. Certo? Um que quer o produto e o outro que é o produto. E aí os valores se casam. Só pra mim fechar o raciocínio. Pode concluir. O que muitos pastores utilizam para poder... É que esse assunto é polêmico, tá? Correto. O que muitos pastores utilizam dentro dessa ideia de eu não pago ninguém, eu não dou oferta para ninguém, eu não abençoo ninguém. Do que muitos desses pastores... Porque de graça dá e de graça receber. Ok. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum no versículo. Correto. A Bíblia é perfeita. De graça dá e de graça receber. O que você recebeu de graça? Você recebeu de graça a graça. Sim. Você recebeu de graça o dom. Correto. Você recebeu de graça a sabedoria que Deus te deu. Certo. Porém, o Espírito Santo nunca vai fazer você lembrar daquilo que você não leu, daquilo que você não buscou, daquilo que você não estudou. Correto. A partir do momento que você entendeu a chamada que Deus te deu de graça, você vai buscar para você aperfeiçoar ela, porque você tem que entregar ela de uma boa maneira. Correto. E aí, para fazer isso, já não é de graça. Já não, existe um investimento. Existe um investimento. São livros, bíblias. Livros, bíblias, cursos, seminários. Correto. Tudo, todos os lugares que eu já passei, ainda passo e vou continuar passando. Correto. Não pretendo parar por nada. Correto. Então, peraí. O dom de Deus e a graça de Deus eu recebi de graça. Correto. Certo? Certo. Agora, porém, eu fui buscar, eu fui atrás, eu fui aperfeiçoar. Para poder chegar na igreja e entregar um bom conteúdo, entregar uma boa mensagem para a igreja.
Não falar qualquer besteira lá em cima, chegar lá, sair jogando água, sair jogando óleo, sair fazendo um monte de coisa e depois ir embora e os irmãos tudo vazio. Usar testemunho e... Fazer um monte de coisa arruaça, né? que no outro dia quando você pergunta, e aí, irmão, e aí, e a mensagem? Não sei. Verdade. E a mensagem? Não sei de onde veio. Verdade. Então, se eu paguei para poder adquirir aquele conhecimento, para você ouvir ele, você também vai pagar. E outra coisa, usando não só esse isso, termo, né, que para mim é esquisita essa questão de pagar. Mas é a questão do investimento, é a questão do dar valor, que foi o que eu falei aqui. Você sabe quem você tá levando? Você conhece quem você tá levando? É um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que você sabe que mantém ali os princípios, vai, principalmente, que é o que eu mais ensino no curso lá pros jovens. Correto. Que essa parte é o que os pastores amam. Os pastores, quando pega conhecimento do meu curso, eles amam isso. Cara, isso daí é excelente. Qual que é? Você vai convidar uma pessoa que vai respeitar a tua igreja? Que vai respeitar o altar que Deus colocou na sua mão? Isso pros pastores. Sim. Você vai respeitar... Você vai trazer alguém que vai respeitar o horário, que vai respeitar as falas, que vai respeitar a doutrina que você impôs ali? Ou você vai trazer alguém que vai fazer bagunça? Que você vai dar 50 minutos pra ele vai pregar 1h30, não tá nem aí? E às vezes acaba semeando, pastor, o que eu acho incrível, que às vezes acaba semeando contendas. Sim. Coloca dúvida, Uhum. né? Acaba usando, né, o subterfúgio, vamos se dizer assim, eu sou profeta, Uhum. e usou o altar e profetizou uma coisa aleatória. Que não tem nada teve a direção, ver. não teve endereço, não teve objetivo, não teve nada. Os pastores, foi o que eu te falei agora, os pastores, eles amam essa parte do meu curso por isso, porque quando eu tô com os jovens ali conversando, é exatamente isso que eu falo pra eles, eu falo, respeita a igreja que vocês estão pisando. Por quê? Porque você não é o pastor de lá. Verdade. E eles regalam os olhos assim, ficou olhando e falei, você não é o pastor de lá. Sim. Esse é o tema aqui, ó, dessa aula de hoje. Respeita a igreja que vocês estão pisando. Toma cuidado com o que você vai falar. Tenha certeza no que você vai falar. Quando você ouvir, receber uma mensagem de Deus, vê se é de Deus mesmo. Se Sim. for alguma coisa de correção, toma cuidado, pede direcionamento pra Deus da forma que você vai falar, porque a igreja tem pastor. Sim. Você pisa lá, você prega e depois você vai embora. Quem fica com o problema é o pastor lá, de alguém que vai chegar e falar, aquele irmão entregou uma revelação, não tem nada a ver, pastor, e aí? É Deus, não é? O senhor deixou essa pessoa pregar aqui? Eu tenho muitos pastores amigos que já ficou nesse estreito, irmão. Verdade. De pastor chegar lá, começa a entregar a revelação pra igreja inteira, depois no final do culto chegar 10 irmãos pro pastor de uma vez só. Pastor, aquilo que o irmão falou lá não tem nada a ver. Tem nada a ver, é verdade. Pastor, e aí? Como que o senhor chama um rapaz desse aqui? Que não tem nada de Deus, e aí? Tô saindo fora, vou desviar. Depois o pastor tem que ficar 10 dias indo na casa de cada um pra poder evangelizar de novo, pregar de novo, tentar... Gerou um que desconforto, isso? né, pastor? Que isso? Pastor, eu queria aproveitar... Só pra gente fechar Sim, a linha do pode raciocínio concluir. da questão da oferta, Certo, eu sou a favor da igreja poder abençoar certo. um pastor. É que você deu uma parada, eu me assustei. Não, pode falar. A igreja, eu sou a favor. Hoje eu recebo ofertas por isso, Certo. tá? Em cada lugar que eu passo para poder pregar, dar um seminário, ou, enfim, para jovens, uma palestra, alguma coisa. Eu sou Certo. abençoado por isso. Certo. Tem muitos amigos meus, tá? Que hoje até me falam assim, cara, você precisa estipular um valor. Não faço, Tá. tá? Tá. Amigo, ó, os pastores costumam me abençoar com tanto. Certo. Pode ser pra você? Pastor, pode vir. Assim a gente consegue. Acabou. Pronto. Pastor, eu não consigo. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu consigo fazer tanto. E o senhor tem livro? Tenho livro. Eu escrevi um livro meu, Vaz. Tenho livro. Então faz o seguinte. Manda 20 livros seu aqui pra gente ir vendendo. Quando o senhor chegar aqui, nós te dá a oferta e o dinheiro dos livros. Acabou a conversa. Top. Nessa parte, ok, porque assim eu consigo ir, consigo cuidar da minha família, consigo entregar uma boa mensagem, consigo continuar investindo nos meus conhecimentos e tá tudo ok. Agora, da parte do quanto que é a sua oferta, é X. Poxa, eu não tenho isso, eu consigo te abençoar com tanto. Não, com isso eu não consigo. Tchau e benção. Como que é o nome do livro, pastor? Jesus e os 3 segredos da casa de Jairo. Jesus e os 3 segredos da vida Da casa de Jairo. Dentro da casa de Jairo tem 3 segredos. 3 lá dentro. Tremendo. 3. Tremendo. Que quem adquirir o livro vai receber pela fé e de uma forma profética falando. Mas então eu vou deixar o link na descrição. Pastor, eu quero aproveitar esses 5 minutos que nos faltam. Já foi? Já foi.
Tem que investir mais aí, Vaza. É, tá passando muito rápido. Investe mais aí a direção lá, ó. Já compra mais 1 hora aí, mano. Pastor, eu queria deixar esses 5 minutos. O senhor quer fazer algum agradecimento? Eu profetizo que vai crescer. Eu creio, tá? Eu creio. Eu profetizo que vai crescer muito mais, assim como já está grande, porque já tá tendo muita visualização nos vídeos e tal, que eu vi lá os números. Assim como tá crescendo, vai continuar crescendo. Amém. A promessa tá de pé. Cada pessoa que se assentar aqui, que for falar nesse microfone, que seja usado por Deus dentro de alguma forma para poder falar com cada um. E eu sei que daqui um tempo, 1 hora já vai ficar muito pouco para você. Você vai chegar na direção e falar, dá mais 1 hora aí. Por quê? Porque já entrou patrocinador, já vai entrar gente aí que você vai conseguir manter o suficiente, vai entrar ofertas. Deus vai fazer isso, mano. Eu creio. Pastor, o senhor quer deixar algum agradecimento para sua família, pro pastor? Tá. A oportunidade está aberta, pode ficar à vontade, bom, pastor. Assim, eu sou muito grato, né, a você. Muito obrigado, pastor. Em primeiro lugar, por esse podcast tão abençoado. Varão Raiz. Raiz. Você tava falando para mim lá sobre o porquê desse nome. Sim. O porquê da raiz, e é muito forte, né? Tremendo. Então, assim, eu quero agradecer você, tá? O meu agradecimento vai para você por ter lembrado da gente no meio de tanta gente boa que existe por aí. Amém. Né? De alguma forma aí você lembrou, falou, vou chamar o pastor Luan lá. Então, assim, eu sou muito grato por isso, de poder estar aqui, dividindo esse espaço, dividir esse momento. Grato também pelo seu público, né? Que vai assistir esse vídeo, que vai se alimentar. A minha esposa, que todo lugar que eu passo, eu falo, ela é o meu maior ministério e o meu principal ministério, tá? Amém. Eu não sou pregador se eu não tiver a minha esposa, eu não sou pastor se eu não tiver a minha esposa, eu não sou empreendedor se eu não tiver a minha esposa, eu não sou nada se primeiro dentro da minha casa eu não tiver alinhado com a minha esposa, não tiver alinhado com a minha família. Amém. Então, claro que o meu agradecimento com certeza vai para ela. Antes de entrar aqui, eu mandei uma mensagem, filha, cheguei aqui já, daqui a pouquinho a gente vai entrar para gravar. E ela falou que Deus te abençoe, deixa Deus te usar aí, amém, com o conhecimento que você tem e tal. Então, agradeço a minha esposa, meu ministério, meu sogro, meu pastor, enfim, a todos que eu tô debaixo de uma benção aí, que eu só tô aqui hoje por causa deles. Deus abençoe. Quero agradecer a todos que acompanharam esse podcast até o final, que acompanharam até aqui essa gravação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do livro do pastor, tá? Vou deixar o link aqui do vídeo do pastor. Vou deixar aqui também, quero agradecer a MCAR Store, quero agradecer também a G10 Eletricidade de Manutenção e Reformas. Agradecer também a Barbearia Joker, que são já tem patrocinadores, pessoas que estão nos ajudando de uma forma direta ou de uma forma indireta, tem nos ajudado. Maravilha. Quero agradecer a todos em especial. Fica com Deus e continue nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha lá também através das redes sociais no Instagram. Vou deixar o Instagram também aqui do pastor, tá? Na descrição do vídeo. Deus abençoe.